noite. A graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu vim aqui trazer uma palavra para vocês hoje. Desde manhã queima no meu coração e agora eu vim aqui até vocês. Eu vou ler aqui em 2 Reis, capítulo 4, que fala sobre o azeite da viúva. Eu vou ler alguns versos. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: O que farei por ti? Conta-me, o que tens tu na tua casa? E ela disse: A tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então esse disse: Vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios. Não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos. E tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos filhos que trouxeram os vasos para ela. E ela derramou, e sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: Traz mais um vaso. E ele lhe disse: Não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e vive, tu e os teus filhos, do restante. Essa passagem é maravilhosa, né? Imagina a situação dessa viúva. Eu me coloquei no lugar dela hoje. Durante o dia todo, fiquei pensando nessa mensagem. Ela tinha perdido o marido, estava com 2 filhos. Nessa época aqui, nesse tempo, as mulheres não costumavam trabalhar fora, né? Então ela perdeu o marido e tinha 2 filhos e estava para perder os únicos 2 filhos que ela tinha, porque o marido, apesar de ser um homem de Deus, deixou dívidas. E essas pessoas, né, a qual o marido dela devia, ameaçou buscá-los para trabalhar como servos. E ela ficaria sem os filhos. Para uma mulher viúva, quando ela tem os filhos, né, no futuro esses filhos poderiam até ajudar ela a se sustentar. Mas aqui, imagina a dor dessa mulher. Ela tinha perdido seu marido, não tinha nada além de uma botija de azeite na casa dela. O profeta Eliseu, ele faz uma pergunta para ela: O que tens? O que tu tens na tua casa? E ela fala: A tua criada não tem nada em casa. E ela lembra: além de uma botija de azeite. Então, a dor dela deve ser desesperadora, gente. Eu fico imaginando, porque sem um marido e perder os filhos, o que seria dessa mulher? A dor dela, do luto, a falta, a escassez que ela estava vivendo nesse momento. Por mais que ela tinha os filhos e só tinha uma botija de azeite, ainda ela não queria perder os filhos. Provavelmente eles já estavam passando por um momento difícil, né? Faltando algumas coisas em casa. E ela focou aqui na perda dos filhos. E até esqueceu que tinha uma botija de azeite. Mas o que é essa botija de azeite para uma pessoa que pode perder, na linguagem de hoje, a guarda dos filhos para essas pessoas ao qual o marido dela devia? O que ela poderia fazer? Nada. Não teria como. Ou ela pagava a dívida ou ela deixava levar os filhos. Não tinha muito o que fazer.
E ela vem atrás desse profeta. Ela soube aonde ir, ela foi atrás do profeta. Ela sabia que ele poderia fazer algo por ela, porque ele tinha a presença de Deus. Ele era verdadeiramente um homem de Deus. Então ela foi pedir socorro para a pessoa certa. E o que ele faz aqui? Ele pede para ela entrar na casa, né? Primeiro fala para ela pegar vasilhas emprestadas com os vizinhos e entrar na casa com os filhos para fechar a porta. Falou para pegar as vasilhas emprestadas e não poucas. E não poucas. Ele falou muitas, né? E depois falou que é para derramar dentro de todos os vasos. A primeira coisa que eu vejo aqui, a viúva, ela tinha um relacionamento bom com os vizinhos dela, porque ela teve essa liberdade, ela e os filhos, de poder pedir as vasilhas emprestadas, né, para os vizinhos dela. Era uma mulher de Deus, e eles foram até esses vizinhos, e os vizinhos foram solícitos com eles, né, emprestaram as vasilhas. E o que mais queimou no meu coração hoje, e ainda tá queimando, tem lutas. Ela pediu as vasilhas vazias emprestadas, né, para esses vizinhos. Mas ela não falou para os vizinhos que ela estava passando. Que essa viúva, ela não foi falar para os vizinhos o que ela estava sofrendo no momento. Que não era pouco que ela estava sofrendo, ela estava sentindo falta do marido, provavelmente. Ela estava preocupada, desesperada, com medo de perder os filhos. Provavelmente não tinha o que comer em casa, mas ela não pediu. Ela só obedeceu o profeta Eliseu e foi pedir as vasilhas emprestadas. E aqui é o que eu disse anteriormente. O que mais queima no meu coração é que tem momentos que nós temos que passar por alguns processos que é só nós, Deus e os nossos. As pessoas lá fora não vão poder nos ajudar. Tem coisas que Deus, Ele quer que nós nos tranquemos dentro da nossa casa, fechemos a porta e oremos a Ele, pedimos o socorro dEle. Ela foi, sim, atrás do profeta. Naquele tempo, o véu do templo ainda não tinha sido rasgado, né, após o sacrifício do Senhor Jesus. E, através do profeta, ela recebeu essa palavra, né? Ela foi atrás desse homem de Deus para ter uma palavra, mas pediu para ela entrar na casa com as vasilhas, fechar a porta e deitar o azeite nas outras vasilhas. Então, imaginem só, ela estava sozinha, ela estava sozinha, ela se sentia sozinha, era ela e os filhos e Deus, por ela ali. E ela teve essa experiência, ela entrou, obedeceu a palavra que o homem de Deus falara e foi com os filhos aqui também, a união, né? A união dessa família. Eles foram, obedeceram a mãe, aqui não relata a idade deles. E eles foram lá participar com a mãe, ajudar a mãe no desespero. E crendo, eles creram na palavra do profeta. Eles também criam na palavra, eles criam que aquela palavra era verdadeira. E eles foram e fizeram o que o profeta disse. Deitaram azeite nas vasilhas. Imaginem, essa semana eu falei sobre, no culto infantil, eu falei sobre a transformação da água em vinho, né? E através dessa mensagem veio essa, o Espírito Santo me fez lembrar dessa. Enquanto aquelas pessoas enchiam as talhas, o milagre já ocorria. Não teve um momento que o Senhor Jesus disse que essa água seja transformada, ou Pai, eu te agradeço, né, por transformar essa água em vinho. Não. Enquanto eles agiram ali pela fé, crendo na palavra que Jesus disse, o milagre acontecia. Aqui é a mesma coisa. Uma botija de azeite. Então,
Imaginem, eu imagino muitas vasilhas, muitas vasilhas. Essa mulher pegava o pote e imagina, gente, eu sou muito visual assim. Ela pegava aquela botija e ia despejando e o azeite derramando, derramando, enchia aquela vasilha. E vai, o outro filho, vem, coloca, vai estocando ali, traz vasilha. Imagina a casa dessa mulher, quantas vasilhas de azeite. E ia deitando azeite sobre as vasilhas. E os filhos iam trazendo mais, iam trazendo mais, iam trazendo mais. E o azeite não cessava, o azeite não cessava. O milagre ali do azeite, né? E o azeite aqui que me veio no coração, a presença, né? O Espírito Santo, ele representa o azeite, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então ela tinha, por mais que ela só tinha uma botija de azeite, ela só tinha ali, né, a presença. E foi o suficiente para que Deus mudasse a rota da vida dela. Ela deitando azeite, só parou quando acabou as vasilhas. Então assim, o azeite literalmente jorrava ali do vaso, ela virava e enchia, e trazia vasilha, e trazia vasilha. Quando ela fala, tem mais vasilhas? Não, acabou, acabou. E eles pegaram muita gente, tenho certeza que eles obedeceram, e não poucas, o profeta Eliseu disse. Então imagine como Deus mudou a história dessa viúva, como Deus mudou a história dessa viúva. A dor que ela estava sentindo, Deus sabia. Eu, como mãe, provavelmente tem muitos que vão ouvir essa mensagem, muitas mulheres. Como mãe, né? Que dor. Ou até um pai, de imaginar ver seu filho trabalhar como escravo ali, como servo, porque eu não tenho dinheiro para resgatar os meus filhos. Então, ela, através desse milagre, mudou a vida dela completamente, completamente, completamente. E aí o profeta Eliseu falou que era para ela pegar, vender o azeite, era muito azeite, era muito azeite. Imagina a alegria, eu fico aqui, eu imagino muito, eu viajo na palavra. Gente, eu fico assim, eu me vi lá. Imagina os filhos dela, a alegria deles. O azeite era muito caro. É, até hoje, né? Mas era muito caro, era muito valorizado o azeite. E na hora do milagre, vocês conseguem imaginar essa situação? Eles alegres e trazendo vasilhas e enchendo, e ela ali sendo grata, imagino chorando talvez e rindo, e eles trazendo as vasilhas, se alegrando, sentindo a libertação, sabe? Já eu imagino que eles já imaginavam, a gente não vai precisar mais ir, né? Assim, hoje, glória a Deus, né? Adorando ao Senhor. Gente, deve ter sido muito lindo aqui. Muito lindo. É que estavam só eles ali, né? Não tem outra pessoa que contou o que aconteceu. Não conta o que aconteceu dentro daquela casa. Eu tô aqui imaginando. Mas é assim que eu imagino que seria. Que foi, na verdade. E aí o profeta falou para ela ir, vender o azeite e pagar a dívida. Quando agora ela ia poder quitar aquela dívida que estava tirando a paz, tirando a alegria do coração dela, tirando o foco dela. E além disso, ele fala: paga a sua dívida e vive, vive, tu e os teus filhos do restante. Aquele azeite foi multiplicado de tal forma que ela conseguiu quitar a dívida, que não era pouco, gente, vocês imaginam, para ter que dar os dois filhos, não só para poder pagar a dívida do marido. E ainda sobrou para que eles possam viver do restante. Viver do restante era muito, muito azeite. Era muito azeite, né? Então, essa palavra queimou hoje no meu coração. Eu estava
até ansiosa para vir aqui falar, compartilhar com vocês. A presença de Deus é magnífica. Quando tem a presença, quando nós temos, nem que for um pouquinho de azeite, um pouquinho, uma botijinha de azeite, tá acabando, tá ali, provavelmente aquele, né, nada, quase nada. E a gente pede para Deus, me dá mais força, me dá mais fé, acrescenta minha fé, me ajuda, eu não consigo sozinho. Socorro, Deus, socorro, Senhor Jesus, me ajuda aqui. Me ajuda, me dá mais fé, supra as minhas necessidades. Eu não tenho nada, eu só tenho a Ti, eu não tenho ninguém por mim, no clamor de alguém que pode estar me ouvindo agora. Eu não tenho ninguém, eu só tenho o Senhor. Às vezes Deus, Ele permite algumas situações na nossa vida para que nós sejamos dependentes dEle. Porque Ele é mau? Não. Porque às vezes nós confiamos no nosso braço, na força do nosso braço, na nossa capacidade. E Deus, Ele nos quer por inteiro. Ele nos quer por inteiro. E Ele permite algumas situações para que nós venhamos a depender dEle, para que Ele mostre que Ele é Deus na nossa vida. Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que vê no oculto, Ele é o Deus do socorro bem presente na angústia, que troca as nossas vestes de tristeza e de luto e nos dá vestes de alegria. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que eu sirvo. E por mais que às vezes nós nos sentimos sozinhos, tem um louvor que fala, o Deus que me vê. Essa frase eu amo muito. Tem esse louvor. O Deus que me vê, Ele me vê, Ele te vê. Por mais que você não conte para as pessoas, muitos não sabem, né? Olha pra gente. Um sorriso nem sempre quer dizer que tá tudo bem. Mas o Senhor conhece. Ele nos formou desde o ventre. E Ele nos conhece lá dentro. Lá dentro da nossa alma. Ele vê. Por mais que a gente nem fale para Ele. Que às vezes nos limitamos, né? Não falamos tudo nem para o Senhor em oração. Conte para Ele tudo. Rasgue o seu coração. Conte onde está a tua dor. Por mais que Ele sabe, gente, Ele sabe tudo, mas Ele quer nos ouvir, pedir socorro. Socorro, né? Assim como aquele cego. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em algumas traduções, tenha compaixão de mim. E Jesus, Ele é a própria compaixão. Eu sempre falo, a compaixão é diferente de empatia. Hoje, muitos falam muito sobre empatia. Empatia. Você sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Mas Jesus não. Ele é um Deus compassivo. Ele não só sente o que a gente sente, mas Ele arranca aquilo para Ele. Ele tira. A compaixão é diferente. Além de sentir, Ele sempre deu um jeito de tirar a dor daquela pessoa, de amenizar a dor do outro, o momento todo que ele teve aqui, o que ele mais fez foi tirar a dor. Deu vida nova para o cego, deu uma vida nova para aquela mulher que estava ali sentada ao poço. Sempre, sempre, sempre socorrendo os que choram, né? E é isso, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus, Ele é um Deus de compaixão. É o Deus que nos vê e sonda nosso coração. E Ele se importa. Ele se importa com a nossa dor. Ele se importa, por mais mínima que as pessoas pensem que seja.
É só um momento. É um momento. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque quando Jesus chega e diz basta, acaba, acaba. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que cuida e é o Deus que nos socorre. Eu sou muito grata por ter Ele no meu coração, por ter o consolo dele. E eu quero que vocês meditem nessa palavra hoje, mas não meditar somente. A palavra ela é viva e eficaz. Medita e coloque em prática a sua fé. Se você tem pouca fé, assim como um pouquinho de azeite, pede para o Senhor, acrescenta a minha fé. É bíblico. Acrescenta a minha fé. E Ele acrescenta a sua fé. E vai te dar mais força para caminhar. Caminha mais um pouco. E quando eu chegar lá, Edilane, quando eu chegar lá e eu cansar de novo e não conseguir me levantar, socorro, Jesus, me ajuda. E Ele vai te dar mais força, Ele te fortalece, Ele te sustenta para você caminhar mais um pouco até a vinda do Senhor Jesus, onde a gente não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, não vai ter falta de nada. Preencha com a presença do Senhor, assim como essas vasilhas aqui, todas foram cheias. Não tinha mais vasilha para preencher. A presença dele supre, ela enche todos os vazios que a gente tem aqui dentro. Ela enche, ela cura, ela restaura a palavra. Coloque em prática a palavra. Vivam da palavra. Vivam a palavra. Jesus, ele é a palavra. Por isso que a palavra tem feito. E ela nos dá sustento e nos fortalece. Deus abençoe vocês.